No dia seguinte, eu destruí o tráfego orgânico da empresa. Cara, a gente estava lá com milhares de acessos diários, coloquei a empresa para 100 acessos diários, sabe? E a gente acabou também indo para outros países, né? Então a gente especializou ali também, hoje a gente está no Sudão, Sudão? Líbano, então a gente foi ali, acabou indo para o Oriente Médio. Cara, você precisa passar por uma série de coisas, né? Eu já passei aqui por due diligence, por, enfim, coisas de compliance de banco perguntando se eu tinha uma guarita armada. Dentro da Foregon, né? Aí você fala assim, não, cara, não tem guarita armada, e a pessoa quer entender por que você não tem. Pensa em empreender, ou você que tá com uma dificuldade de empreender, cara, os dias são longos, mas os anos são curtos. Seja muito bem-vindo ao Credcast, o seu podcast de assuntos relacionados ao mercado de crédito, sobre esteiras, concessão, crédito digital, cobrança. Então você que é profissional do mercado de crédito, se interessa por esse assunto, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, o Spotify, o YouTube. E essa segunda temporada tá muito legal, a gente tá conversando com os marketplaces de crédito, essas empresas, esses empreendedores responsáveis por otimizar a oferta e a demanda desse mercado. Então, você que se interessa sobre esse assunto, assista o episódio, curta, comente, compartilhe com seus contatos. Essa segunda temporada do Credcast é um oferecimento da PIC Digital. A PIC é o primeiro benefício de saúde e bem-estar financeira que faz empréstimo sem juros. Isso mesmo que você ouviu. Empréstimo sem juros para colaboradores de empresas conveniadas. Então você que é empreendedor, que procura um pacote de benefícios mais dinâmico, mais competitivo para sua empresa, para agregar na cultura corporativa do teu negócio, ou até mesmo para valorizar e aumentar o engajamento da sua equipe, acesse pic.digital e conheça esse benefício inédito e exclusivo aqui para os ouvintes e assinantes do Credcast. Então hoje a gente está aqui no segundo episódio dessa segunda temporada do Credcast e a gente está conversando com empreendedores que criaram, na minha humilde opinião, as bases para muitas fintechs, para esse mercado de crédito digital ser o que ele é hoje, que são os empreendedores do marketplace. Eu estou aqui com um empreendedor que tem muita experiência nesse mercado, que a gente já admirava desde quando a gente começou. Ele vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, dos seus desafios, né? E como que ele transformou o marketplace de crédito e de produtos e serviços financeiros em um ecossistema que deu origem a muitos outros produtos e muitas soluções. Então, hoje é com muito orgulho e gratidão que eu recebo aqui o Gustavo, fundador da Foregon, CEO da Davi. Se apresenta para o pessoal aí, Gustavo. Olá, pessoal. Marco, muito obrigado por me acolher aqui, por eu poder compartilhar um pouco da história e tudo mais, né? Como você falou, a Foregon ali, para mim, é um berço de soluções, um berço de ideias, e tenho certeza que também que o Marketplace, como conceito, assim, vocês, eu acho que Juros Baixos teve aqui também, uma série de outros marketplaces que ficaram pelo caminho também, que se transformaram, que venderam, que tiveram aquisições, né? Nós fomos ali um ponto muito importante para a gente conseguir democratizar o acesso ao crédito no Brasil. A gente está longe ainda dessa democratização, eu acho que tem muito espaço ainda para a gente ocupar, muita coisa para a gente construir, mas de cara a gente deu muita oportunidade para as fintechs que surgiram ali, tanto de crédito quanto contas digitais, né? Essa digitalização do mercado financeiro. A gente participou muito dessa construção, né? E a Foregon ali, até antes mesmo dessa construção, a Foregon já é uma empresa senhora ali, né? Então eu já cheguei na Foregon, ela já estava já maior de idade, então a Foregon hoje ela tem seus 23 anos de idade, então eu participei da segunda geração dela ali, que foi na transformação e colocar ela ali como marketplace, que assim como Easy Crédito teve ali, né, os seus milhões de usuários, seus milhões de acessos, e a gente conseguia ali como que a gente vai monetizar o marketplace, como que a gente vai encontrar um modelo de negócio adequado para a gente conseguir casar entre receita e ali a melhor opção de crédito para o usuário final. Quem sabe, como em outros episódios que a galera trouxe aqui, crédito é sempre fácil, né, de você dar, mas muito difícil de você receber. Então, a jogada ali é sempre você ter uma excelente oferta de crédito, mas você também tem uma excelente esteira de cobrança. Então, como que a gente consegue levar o usuário certo para o crédito correto? Perfeito. Antes da gente entrar na Foregon e no tema dos marketplaces, conta pra gente quem que é o Gustavo, como que você foi parar nesse mercado de crédito, você sempre trabalhou nesse mercado, você descobriu, qual que foi o teu start? Cara, eu sou um empreendedor,
Sou mineiro, de uma cidadezinha muito pequenininha, de 26 mil habitantes, chama São Gonçalo do Sapucaí. Lá é o único lugar no Brasil que faz o queijo faixa azul, é a nossa marca com muito orgulho de lá. E de uma cidade pequena ali, sempre fui muito curioso, gosto muito desde pequeno de fazer dinheiro. Eu brinco que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, a gente faz oportunidade, a gente cria o nosso espaço. Muito cedo eu fui ali para BH, então fiz fazer o meu terceiro ano em Belo Horizonte. Sou atleticano, acompanhei o Galo muitos jogos, inclusive o ano que eu tava lá foi 2015, foi o ano que o meu Galo caiu, eu tava lá no jogo que ele caiu, mas em compensação também já vi ele ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Gosto muito de futebol, gosto muito de tênis também. Fui empreender ali já com os meus 20 anos, minha primeira linha de empreendedorismo, logo que eu estava finalizando a faculdade, né, e tive a sorte de encontrar os meus sócios da minha primeira empresa, da minha primeira startup, que foi chama Mobilewise, né, falecida já, rest in peace aqui, né? E ali foi um berço, né, da onde eu entendi, onde eu encontrei em tecnologia. Então, sou administrador por formação, formei na PUC Campinas, fiquei ali incubado um tempo no Softex, dentro da Unicamp, junto com os meus sócios ali, e ali a gente teve muito acesso a mentorias muito importantes para a gente nesse meu primeiro empreendedorismo ali, né? Então, César Gon, né, Fábio Sublois, foram nossos mentores ali nessa primeira jornada. Então, me classifico ali como uma pessoa muito privilegiada de ter tido visões muito amplas da vida muito cedo. Então, já com 20 anos, né, falando sobre escala, 20 anos falando sobre coisas que ainda não estavam na moda ali, nem muito menos a gente tinha o privilégio de ter acesso a tudo isso no sentido de escala mesmo. Então, a gente não tinha smartphone, então comecei em 2009, né, não tinha smartphone no conceito dele de iOS, Android, a gente programava ali ainda em feature phone, então era um negócio bem diferente. Quando a gente está falando aqui de mercado de crédito, a gente teve esse boom ali de 2014 para frente, né, com mais maturidade de 16, 17, 18, né, começando a ficar mais maduro e atingindo o seu auge ali, eu acredito que 21, 22. Mas trazendo aqui de novo, né, para mim, me classifico aqui como empreendedor apaixonado, gosto de lucro líquido na última linha. Sou contra aqui a questão da gente gastar dinheiro, muito dinheiro para aprender, então acredito muito em pequenos experimentos, e testando as coisas, crescer, realmente escalar só quando realmente tá com coisas muito sólidas, né? Essa é a forma como eu consigo empreender, não que as outras formas sejam erradas, né? O meu perfil de empreendedorismo é olhar lucro líquido no final das contas ali, que eu sei que eu estou entregando valor para o usuário final, entregando valor para os acionistas aqui, né, e olhando, né, quem está dentro de casa ali, construindo a operação do dia a dia, que são os colaboradores, também crescendo e evoluindo na vida ali. Bom, Gustavo, antes da gente falar da Foregon, né, quando tudo começou, explica para o pessoal que está assistindo a gente o que é um marketplace de crédito e qual que é a importância dos marketplaces para esse mercado que a gente vive tão desenvolvido de fintechs, de crédito hoje em dia. Acho que o conceito de marketplace ele já foi bem difundido no sentido do e-commerce, né? É onde a gente tem um espaço, a gente reúne vendedores e compradores, intermediado por uma plataforma. Então, Mercado Livre, Amazon. Exatamente, Magalu, né? Então, assim, a gente tem vários marketplaces que tem milhares, milhões ali de pessoas querendo comprar, e algumas dezenas de centenas, milhares de vendedores querendo vender, né? O marketplace de crédito, ele tem o objetivo, né, de democratizar o acesso ao crédito de vários bancos. Então, ao invés de você ir num único banco ou em uma única financeira ou em uma única fintech, você chega no marketplace e lá você vai disponibilizar diversas ofertas para você. Esse conceito é um conceito muito estabelecido lá fora. Então, quando a Foregon surgiu ali, lá em 2000, quando eu cheguei na Foregon em 2016, né, estudei muito esse mercado lá fora. A gente tem Credit Karma, Bankrate, são mercados bem maduros, né, com integrações muito sólidas, com um conceito de crédito mais maduro que a gente tem aqui no Brasil, no sentido de aprova ou não aprova. Sim. Né? Mas o conceito do marketplace é a gente ter milhares de pessoas solicitando crédito, milhões de pessoas solicitando crédito, e a gente ali como plataforma
conseguir encontrar a melhor oportunidade, que seja taxa de juros, que seja parcela, que seja o limite do crédito que o cliente está procurando, né? Ou mesmo falar para ele, cara, olha, você não tem crédito disponível. Em vez de ele bater em 30 portas para falar isso de uma vez só, né? Enfim, e ter que gastar o tempo, né, em 30 portas, a gente vai estar já batendo nas 30 portas ali para aquele cliente, né, e perguntando se ele tem crédito disponível ou não. Um concierge para esse cliente, né? Então, eu gostava muito de explicar quando o pessoal perguntava o que a gente fazia. Eu falei, olha, imagina que você procura um celular no Mercado Livre. Você vai encontrar várias marcas, vários celulares. Você vai ter que fazer um trabalho para descobrir qual que se aplica melhor ao teu perfil, ao teu bolso, né? Agora imagina quando você vai fazer crédito, né? Você não conhece a política de crédito de todos os bancos, de todas as financeiras. Você não sabe se aquele banco quer atender a tua idade, o teu perfil, o teu risco. Então os marketplaces, eles quebram essa barreira também, né? De pegar as informações que elas não são óbvias, ou seja, o banco ele não faz quando ele faz a propaganda lá de empréstimo 36 vezes, isso é o que está sendo dito, mas ele não diz que é para funcionários públicos, que é para pessoas da região sul e sudeste, que é para quem ganha mais de X mil reais. Acho que o marketplace se enquadra muito nesse perfil também. E a Foregon, você contou uma curiosidade que acho que a gente já tinha conversado disso algumas vezes, mas eu nunca me atentei. Você chegou na Foregon, ela já existia. Como que foi esse momento, essa chegada sua? Eu estava finalizando o meu antigo empreendimento, né, minha primeira startup ali, e a Foregon ela era um cliente dessa minha startup, e ali naquele momento, né, como todo empreendedor, a gente tem aquela decisão, né, se a gente vai... vamos empreender de novo, ou vamos um pouco para o mercado, vamos pegar um pouco mais de experiência, vamos tirar um tempinho um tempo sabático ali para a gente pensar. E ali eu cheguei ali na Foregon em 2016, comecei em maio de 16, para inicialmente desenvolver uma plataforma antifraude, que ia fazer o cara crachá ali da pessoa, né, fazer verificar fingerprint ID, verificar se a pessoa era ela mesma, o OCR, toda essa questão mais de tecnologia que hoje tem dezenas de soluções no mercado, né? Mas naquela época ali em 2016 essas coisas elas estavam começando, então eu cheguei para desenvolver um novo produto dentro da Foregon. Ali eu entendi que a empresa ela tinha um ativo muito grande, então ela... E é um ponto importante aqui, que apesar dela ter ativos, né, ela nunca tinha dado lucro até então. Então sempre a gente teve ali... Ela já fazia o papel de marketplace ou de comparador quando você chegou? Já fazia, né? Ela já tinha ali o comparador, já tinha ali, ela já era, tinha um ativo importante ali, que ela já era bem ranqueada no Google, então muito acesso orgânico. Mas ela tinha um outro braço, que era um braço de tecnologia, que era esse que eu estava atuando, que era de solicitação de crédito online, e já atuava nisso há muito tempo. Então a Foregon foi a empresa que fez solicitação de crédito por CD. Sabe? Assim, você instalava um drive no seu computador e lá você baixava, instalava o programa para você comparar. Então, assim, é muita coisa que tinha. É muita história por trás da Foregon ali. Uhum. E aí, quando eu cheguei, ela já fazia toda a solicitação de cartão de crédito de um grande banco, mas ela ainda dava prejuízo ali no negócio, né? E eu não entendia por que aquilo dava prejuízo, sendo que você, né, é responsável por toda a solicitação de um grande banco. E foi o primeiro passo ali que eu cheguei na Foregon para atuar, que é transformar o modelo de negócio da Foregon em um modelo de negócio lucrativo. Então, eu tinha esse produto, né, para desenvolver, que era para diminuir a fraude digital, que é bem importante. Então, ali em 2016, a fraude digital, os processos não eram tão maduros, enfim, era uma série de coisas, né? E a Foregon tinha um formulário online que a pessoa ia lá preenchia, né? Enfim, tinha mais de 1000 validações, o que é hoje muito óbvio, mas na época era um desafio muito grande. E a gente enviava isso para o banco, conectava com os birôs e tudo mais, e mandava isso para o banco tomar essa decisão de crédito. O problema é que o modelo de negócio estava colocando ali, né? A gente recebia esse valor quando o banco aprovava o cliente final. Então você imagina, cara, que eu tinha todo um custo ali de processamento, todo um custo de captura, tudo mais, e no final das contas a gente só recebia na aprovação e você sabe, todo mundo sabe que tá lidando com crédito, a taxa de aprovação de crédito é baixa, galera. Baixíssima. Entra baixa, muita, né, gente no funil, pouca gente sai lá embaixo, né? Pouca gente sai lá embaixo, né? E aí o ponto meu primeiro ponto foi mudar esse modelo de negócio, que a gente transformou ali, a gente pegou toda essa... A gente começou a cobrar do banco ali por solicitação e não mais por aprovação. Então, rapidamente ali a gente já conseguiu gerar mais receita. E ali, resumindo muito,
a jornada do usuário, né? A gente conseguiu ali colocar mais volume dentro pro banco também, todo mundo saiu feliz, né? E ali em setembro de 17, a empresa atingiu o break-even e desde então ela é lucrativa, né? E consegue ali sobreviver com o seu próprio modelo de negócio. Mas quando que você assumiu efetivamente como CEO da Foregon, você já chegou para ser o CEO? Não, eu cheguei para só tocar a área de produtos, né? Então eu gosto muito de produtos digitais, minha especialidade é nisso dali, apesar de eu não programar nada, então mas a vida inteira eu toquei tecnologia, então a gente já conhece muito disso, né? E ali em 19 eu assumi como CEO. Então, depois de ter passado um tempo dentro da empresa, né, como diretor lá dentro de produtos, fui assumindo mais responsabilidade, mas responsabilidade foi algo bem natural e confesso que na época ali eu nem tava, não almejava, né, porque quando você assume a cadeira de CEO, você tem muitas outras responsabilidades. Sim. Que ainda me faltava competência para ter, né, mas eu acho que a gente vai desenvolvendo e a cadeira era mais larga no momento do que eu podia ocupar ela ali, mas eu acho que rapidamente consegui ganhar esse corpo ali, né, para trazer. A bunda vai crescendo, né? A bunda vai crescendo, é isso aí. A gente vai ocupando o espaço ali que tem, né? Mas foi, cara, foi um processo bem natural ali. Gustavo, conta pra gente, a Foregon em grandes números, né? O que vocês já fizeram aí nessa jornada? A Foregon ali, a gente sempre, diferente de alguns marketplaces, a gente sempre focou muito em conta em cartão, diferente de empréstimo. A gente já originou mais de 3 milhões de contas digitais aqui, originando milhares de cartões de crédito para essas contas digitais. Hoje a gente tem como os clientes aqui os principais bancos do Brasil, originando conta e cartão. E na nossa plataforma a gente tem mais de 10 milhões de usuários cadastrados, são mais de 30 milhões de leads. Mas eu acho que quando a gente está falando de crédito, o mais importante do que ter todo esse volume de usuário cadastrado, né, é ter esses usuários engajados. A gente sabe que um usuário que pede crédito uma vez, ele vai pedir outra vez, né? Mas a gente sabe também que a gente precisa manter ali esses usuários acessando a nossa plataforma para mostrar a oportunidade, né? E eu acho que esse foi um ponto, né, de diferencial da Foregon que a gente fez lá atrás, né, falando de grandes números, que a gente calculou o score de crédito desses 3 milhões, quando a gente está falando desses 10 milhões de usuários cadastrados. Então foi um ponto bem diferente que a gente fez dos marketplaces que estavam ali que estavam no momento competindo com a gente. Apesar da gente estar focado em conta e cartão, a maioria dos marketplaces estarem focados em empréstimo, né? Então a Easy Crédito, juros baixos, a gente concorria pelo usuário, mas a gente não concorria em produto, tanto é que a gente sempre foi parceiro. Sim. Ali, né? A gente originando empréstimo para vocês originando conta e cartão aqui pra gente, né? Então em grandes números assim, eu diria ali que o número que impactou bastante é o volume de usuário, né? E o score de crédito calculado desses 10 milhões de usuários que derivou de diversos produtos ali dentro da Foregon ali pra gente. E eu achei muito interessante esse movimento de vocês, porque dentre os vários desafios que a gente vivenciou no marketplace, um deles era isso, né? Por que o usuário vai voltar? É um mercado muito ingrato, para não usar nenhum termo pejorativo aqui, porque a gente podia dizer vários e vários assim. Mas para quem tá assistindo, só para entender, né? Muitas vezes o marketplace origina o relacionamento com aquele cliente, investe para capturar aquele cliente, como você diz, investe para qualificar, para fazer um antifraude e entrega aquele cliente para um banco e para uma instituição financeira. Uhum. Aquele banco e instituição financeira vai dar uma remuneração, claro, ou pelo negócio concretizado ou pelo envio do lead. Só que a partir dali, todo aquele relacionamento, a instituição financeira quer que aconteça agora sem mais intermediários. Perfeito. Então, a gente não tem ali o fator da receita recorrente ou do relacionamento. Então, eu sempre defendi isso, que os marketplaces precisavam criar motivos para o usuário voltar, e vocês criaram ali de dar um score de crédito, foram os primeiros que eu vi fazendo isso aí. Como é que surgiu essa ideia, né? E quanto isso impactou nos resultados de vocês, o quanto o usuário realmente voltava para verificar esse score e acabava comprando de novo? Esse é um ponto bem chave dentro da nossa história, que é a retenção. A gente foi um dos primeiros ali a acreditar muito numa ferramenta de engajamento que é o e-mail. Muita gente ainda fala, quem abre e-mail, quem clica em e-mail, né? Lá atrás tinha um SMS, hoje tem o WhatsApp, que são canais. O WhatsApp agora é um canal super efetivo, né, de comunicação, mas o e-mail foi um ponto bem chave para a gente manter esse relacionamento com o cliente, né? E a gente tem que entender que geralmente quem está disponível com crédito, quem tem crédito disponível, não quer pegar o crédito naquele momento. Mas em algum momento ele pode precisar. E tem gente que não quer crédito, mas quer crédito naquele momento. Então a gente tinha, né, o desafio nosso foi pensar em que aquele usuário, né, como que a gente poderia manter esse usuário engajado por mais tempo,
Mesmo que ele não quisesse crédito, ele quer uma coisa, ele quer poder ter crédito. Todo mundo quer ter limite de crédito disponível. Sim. Cara, você quer ter um cartão de crédito de 20 mil reais, 30 mil reais, 300 mil reais. Se tiver de limite, é melhor para você. Sim. E aí a gente focou muito na jornada de construção dessa escoragem de crédito, desse aumento de limite de crédito da pessoa. Então, por mais que a pessoa não quer crédito naquele momento, né, o fato dela saber que ela pode ter crédito é algo que ela quer voltar ali dentro. Mesmo que ela não vai pedir. Então foi algo que a gente apostou muito nessa jornada, né, de que as pessoas querem saber se tem crédito e se não tem crédito, por quê? Então as pessoas, como que eu tenho, por que o meu banco, né, que eu tenho relacionamento com ele lá, me dá crédito e eu vou no banco B, que é mesmo público, e lá não tenho R$0, Então ela quer entender isso tudo. Então a gente explorou essa curiosidade, né, que a maioria dos usuários ainda tem, das pessoas físicas ainda tem, que é uma dúvida super plausível, e a gente que está no mercado de crédito, a gente sabe explicar isso muito bem. Mas a gente explorou essa curiosidade no usuário, ao invés de todo momento estar ofertando crédito. Cara, a pessoa não quer ter um e-mail todo dia falando de crédito ali para ela. Ela não quer ter um e-mail de cobrança todo dia. O que a pessoa quer, cara, é como que eu vou aumentar meu limite de crédito ou como que eu vou conseguir crédito no futuro. Ela quer além do crédito, né? Então ela quer o conhecimento. E essa é uma boa pessoa. Se a gente pensar nisso no longo do prazo, assim, alguém que quer entender um pouco mais, que tem essa curiosidade, ela tende a ter um comportamento quando ela consegue o crédito que tem ali um índice de inadimplência menor. Então essa foi o diferencial que a gente levou para dentro do Marketplace, que é construir essa jornada, construir muito conteúdo. Assim, eu lembro que tinha momentos ali quando a gente estava investindo muito em tráfego orgânico, a gente postava 50 posts por dia dentro do nosso blog. Era absurdo o volume de coisas que a gente postava. Desde, cara, qual que é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, né? E por que isso é um mau negócio, enfim, que a gente colocava ali estatisticamente falando, como, tá planejando seu casamento, cara, quais são os 3 passos financeiros para você planejar seu casamento? Então, a gente tinha muito conteúdo relacionado a crédito que a gente construía. E isso foi um do diferencial que a gente teve, que foi dar essa oxigenada e investir muito na comunicação com esse usuário com e-mail. Gustavo, eu queria te perguntar qual foi o maior desafio na jornada de vocês da Foregon. Você disse que muito cedo vocês já conseguiram, né, entrar ali no break-even, começar a gerar lucro líquido lá na última linha, mas isso não vem sem muito esforço, muito trabalho, muita frustração, né? E claro, a frustração, esse trabalho, esse sacrifício traz a recompensa. Qual grande desafio você pode contar pra galera aqui que foi game changer, talvez, na jornada de vocês? Você trouxe a palavra ali que foi bem rápido que a gente tinha o break-even, né? Pra mim parece que foi um século. Quando eu cheguei ali em maio de 16, né, a empresa já vinha de muito prejuízo. Então já vinha carregando ali uma energia de, cara, será que a gente vai virar ou não vai? E talvez ali a gente estava com muito pouco... Talvez não, a gente estava com muito pouco fôlego para virar o jogo. E a hora que eu falo, né, que lá em setembro, depois de 14, 15 meses ali, né, a gente atingiu o break-even, foi uma jornada muito longa de ter conversas muito duras com sócios, de falar, cara, vamos fechar ou vamos continuar, vamos fechar ou vamos continuar. E eu acho que isso daqui são conversas reais que sócios têm, que os empreendedores têm, porque, cara, é muito difícil. E aí eu vou falar, para não ser genérico aqui, um caso que aconteceu ali comigo foi, a Foregon, ela é uma empresa, sempre teve os desenvolvimentos próprios, mas o marketplace em si, né, o front-end dele ali, o que era desenvolvido, estava com uma empresa terceira, e eu queria internalizar isso, mas a galera falou, cara, vamos deixar ali mesmo, né? Eu falei, tá bom, então vamos deixar ali mesmo, mas a gente precisa modernizar aqui o stack de tecnologia, vamos fazer ali, na época ali, né, um pouquinho da vida produteira, a gente colocou isso em .NET, né? Foi um erro terrível. .NET é Microsoft, né? Microsoft ali, mas assim, na época lá, cara, enfim, a gente foi pra .NET e eu falei aqui em algum momento, né, que o tráfego orgânico era um ativo da empresa. Cara, a gente virou isso .NET. No dia seguinte, eu destruí o tráfego orgânico da empresa. Cara, a gente estava lá com milhares de acessos diários. Coloquei a empresa para 100 acessos diários. Sabe? Mas parou de indexar? Parou de indexar. Parou de indexar total, porque, cara, .NET, Microsoft e Google naquele momento não estavam se comunicando muito bem. Cara, perdemos a indexação completa, para não falar, completa do Google ali. Estourou o seu principal canal. É isso aí, cara. Estourei o canal ali da empresa, né? E eu lembro ali com um dos meus sócios, né? E eu realmente era muito novo, né? Na época ele tava com
com 27 anos, um dos meus sócios virou pra mim e falou assim, cara, você tá sendo menino, você tá destruindo nosso ativo, que não sei o que lá. Eu falei, cara, a gente tem que errar pra conseguir acertar. Vamos lá. Deixa aqui comigo, me dá 1 semana, 2 semanas aqui que eu vou fazer esse negócio voltar, né? E eu não queria fazer o rollback, porque o rollback era um negócio, cara, tava muito ruim o que tava. Eu não queria virar e falei, não vou virar, né? E aí foi onde eu descobri duas coisas muito poderosas. Muito, muito poderosas. A gente tinha uma base de e-mail gigante, né? Que a gente não disparava. Tá? Então, não disparava ali e-mail e tudo mais. Né? E na época também, aqui dentro de crédito, a gente sabe que o banco remunera a gente pelo usuário gerado, mas a grande maioria não é remunerado. Sim. E ninguém estava conseguindo monetizar esse usuário que não era remunerado. Sim. Né? E aí, eu, nessas minhas horas não dormidas, eu falei assim, cara, eu vou colocar propaganda no site da Foregon aqui e vou ver se esse negócio vai dar certo. E eu lembro que esse daqui foi um game change bem importante pra gente. A gente tinha perdido todo o tráfego ali orgânico. Eu peguei uma página específica do site, coloquei ali uma propaganda, né, e falei, cara, vou disparar aqui 50 mil e-mails, né, e vou ver se o que gera de receita ali. E eu lembro que tinha gerado, tipo, $4, e o site tinha caído, porque não conseguiu aguentar o tráfego que a gente mandou ali. E naquele momento eu virei, né, pro sócio e falei que encontrei a solução. Ele falou, como você encontrou a solução? Site caiu, deu $3 de receita ali, né? Como que isso é a solução, né? Cara, o negócio só piorou pra mim, né? Eu falei, calma, cara, que se a gente fizer a conta aqui, ó, o volume de e-mail que a gente tem, com um site que não vai cair mais, mais uma oportunidade gigantesca de otimização de ads, cara, a gente vai bater ali, e aí eu vou falar a ordem de grandeza de números aqui, a gente vai bater 300, 400 mil de receita mês com ads na nossa plataforma, né, e a gente vai monetizar quem a gente não monetiza agora. Que é o usuário reprovado. O usuário reprovado. É isso aí. E é um tráfego que ele já existe. Ele já existe ali dentro, né? E esse foi a grande virada nossa. Então, dentro disso aí, eu passei 2 semanas pagando pizza para todo mundo dentro do escritório. Eu dormi 2 noites ali dentro do escritório mesmo, que eu não queria ir para casa, né? Enfim, a galera... fechei todo mundo numa sala de reunião, peguei toda a tecnologia, a gente transformou ali para... Fit programou tudo ali em JavaScript na época ali, enfim, colocamos na linguagem que o Google ia entender melhor. A moral da história foi que em 2 semanas, de um caos que foi eu ter derrubado o site ficou, de verdade, o site estava muito feio, mas derrubei o site, para 2 semanas a gente já está vislumbrando, né, um break-even ali do negócio, totalmente no caos. No caos. E realmente, depois de 3 meses ali, a gente bateu ali os 300, 400k de receita de ads, que era um negócio que foi a receita, foi o mix que a gente conseguiu atingir o break-even entre a receita do orgânico mais o que o banco remunerava a gente, né? E o cara que não remunerava, que a gente já gerava esses milhares de conteúdos, né? A gente começou a colocar propaganda lá e começou a pingar pra gente, né? Pingar muito dinheiro ali. Então foi um game change importante ali, mas ele não veio de forma planejada, não foi um modelo de negócio que a gente pensou, cara, vamos postar em e-mail, vamos postar nisso. Foi no meio do caos. E eu acho que é nesses momentos também, né, de desespero, cara, que a gente é bem criativo como empreendedor. É muito interessante, né, porque quase que semanalmente eu olhava os outros marketplaces, outros sites, olhava de vocês, e a gente sempre admirou vocês... Posicionamento orgânico, né? Propaganda, conseguia fazer propaganda sem ser enjoativo. Saber que essa fortaleza que vocês criaram, ela surgiu, né, de um percalço que veio no meio do caminho, mas geralmente empreendedor é assim, né? Um dos grandes desafios desse mercado é essa simetria entre, né, a capacidade do marketplace de atrair consumidores, usuários, a capacidade do marketplace de qualificar, processar esses usuários versus a capacidade dos lenders, dos financiadores de aceitar essas propostas, né, que você está gerando. Então, gera-se uma simetria muito grande, é o que a gente falou. Às vezes é um funil de boca muito larga, mas o fundo desse funil, ele nem sempre consegue escoar tudo aquilo que você está originando, criando ali. E eu já tinha dito isso há algum tempo, que talvez o principal desafio dos marketplaces seriam começar a monetizar os ativos tecnológicos que eles criaram.
seja de originação, seja de qualificação. Vocês já deu o exemplo ali do score dos usuários que vocês criaram. E eu sei, né, a gente já conversou aqui, vocês fizeram isso de outras formas também. Conta pra gente como é que foi isso, assim, usar o Marketplace como um ecossistema para criar coisas novas. A Foregon ali, pra gente, ela é um berço de novas ideias, novos produtos, novas empresas, né? Então, hoje a Foregon é uma holding, a gente controla algumas outras marcas e algumas outras empresas. Como o Marketplace ali, ele continua existindo, continua gerando receita, tudo mais, mas a gente entende que o maior ativo dela é essa base de pessoas que a gente aprende, que a gente gera novos produtos para a gente conseguir monetizar em outros lugares também. Então, como você colocou na sua pergunta ali, a gente gerou ali 3 novas frentes, né, que hoje a Foregon acaba controlando elas, né? Então, como eu coloquei no começo do episódio, no começo da nossa fala aqui, a Foregon ela nasceu em cima de uma plataforma de onboarding digital, que a gente fazia ali a captura dos leads, tudo mais, né, da proposta, enriquecia aqueles dados e mandava isso para a esteira de crédito, né? Então, esse produto ele continuou existindo, né? Então, depois a gente acabou pegando um outro grande banco no Brasil, a gente pegou depois um médio banco no Brasil, a gente licenciou esse produto aqui, na verdade não licenciou, né? A gente fez uma parceria ali com uma grande bandeira, essa bandeira acaba comercializando isso como uma esteira de crédito, né, como um onboarding digital para os seus clientes. E a gente acabou também indo para outros países, né? Então a gente especializou ali também, hoje a gente está no Sudão, Sudão? Líbano. Então a gente foi ali, acabou indo para o Oriente Médio. Como a gente tem, né, aqui no Brasil uma tecnologia muito avançada, a gente acabou indo para esse caminho, né, de levar essa tecnologia para regiões que ainda estão em fase de construção, né, do Banking as a Service. Então, a gente está sendo pioneiro lá. Essa empresa chama Ingera. E ali dentro, né, a gente tem vários desafios que são bem distintos que a gente tem no Brasil. Só vou elucidar isso aqui rapidamente, né? Mas lá a gente tem falta de padronização de documento de identidade. Então, quando aqui a gente está falando de documentoscopia, né, cara, um RG, um CPF, uma CNH, você imagina um país que você tem 30 tipos de RG diferentes, né, que são emitidos por 7 órgãos diferentes, numa língua que você não conhece ainda. Então, assim, as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente vai para um outro país, numa outra cultura, que a gente não tem toda essa questão da padronização que a gente tem aqui hoje. Eu já vi outros episódios aqui, todo mundo elogiando muito o Banco Central aqui nosso, né, assim, por toda a inovação que ele traz, né, e pelas portas que ele abriu durante esse tempo. Então, foi bem importante ali pra gente, né, pegar essa tecnologia aqui, que lá em 2016 de onboarding digital, e a gente continuar investindo nisso. Então, a gente, com as dezenas de solicitações, né, milhares de solicitações, milhões de solicitações de crédito, cara, a gente vai aprendendo muito em cima de crédito, em cima de qual informação a gente precisa colocar em que momento, qual risco a gente topa correr. Então, a gente levou toda a expertise que a gente tem junto com dezenas de bancos, né, para alguns bancos específicos. Então, essa primeira foi a Ingera ali que saiu. A Ingera foi um case de sucesso e está sendo um case de sucesso muito grande para a gente. Um outro ponto aqui que a gente pegou, um outro ativo que a gente construiu é muito difícil você ter um contrato com o banco. Cara, você precisa passar por uma série de coisas, né? Eu já passei aqui por due diligence, por, enfim, coisas de compliance de banco perguntando se eu tinha uma guarita armada. Dentro da Foregon, né? Aí você fala assim, não, cara, não tem guarita armada, e a pessoa quer entender por que você não tem. Então, assim, é muito difícil. A gente sabe como é que é difícil ter. É verdade. E o prazo disso, cara, às vezes demora 1 ano, 2 anos pra você conseguir assinar alguma coisa, né? E aí, como Marketplace, a gente é bem limitado em geração de demanda ainda. Né? Cara, tudo bem, a gente pode ter milhões de usuários lá dentro. Mas desses milhões, esse funil ele é muito doloroso. E o Brasil é grande demais também, né? Então, assim, a gente tem milhares de ofertas de crédito, a gente já viu aqui mais de 70 milhões de pessoas negativadas. É difícil esse funil, né? Então a gente pegou esse ativo também que a gente tem aqui, né? Que são os contratos com os bancos, então os contratos de originação. E a gente criou aqui, né, uma agência de performance que a gente conseguiu colocar ali rede de afiliação, né, e marketing digital, originando para esses bancos além do Marketplace. Então a gente tem ali toda vamos falar, a confiança do banco por a gente ter muitos anos juntos, né? Então, são
quase uma década aqui, né, que eu tô, né? Na verdade, agora tô fazendo uma década aqui que eu tô na Foregon, mais o relacionamento que a gente tinha, né? E a gente criou essa agência aqui de performance, né, que chama Booster Edge, né? Em cima para originação bancária. Então a gente também acaba expandindo esse negócio aqui para outros segmentos, né? Como e-commerce, a gente acaba atuando agora em cripto, né? Tudo que tem a questão de originação, a gente consegue atuar ali dentro. Então, como você bem colocou, a gente pega o problema que a gente está atuando, né? E a gente consegue transformar isso em ativos diferentes. Isso foi um ponto muito importante da Foregon ali. E aí, por último aqui, né? Quando eu coloquei que tem 3 aqui, a gente acabou de começar um produto novo, super legal, baseado no que a gente viu lá atrás, aumentando, que foi fraude. A gente viu ali, cara, que fraude golpe cresceu demais, né? E ele teve um boom na pandemia. Antigamente você ficava muito bravo e muito indignado com o volume de call center te ligando, né? Cara, te ofertando coisa o tempo inteiro. Hoje o call center nem te irrita tanto, o que te irrita é tanto de fraude que te liga. Sim. Então a gente pegou essa dor, né, que ela cresceu demais ali na digitalização. A digitalização ela é muito positiva, né, mas a questão do Pix, cara, aumentou muito o volume de golpes. Então a gente pegou isso aí crescendo, né? A gente viu, né, com os dados, né, da Foregon ali, crescendo o golpe, crescendo todo mundo. Hoje todo mundo já coloca, olha, a EasyCred já colocou lá em cima, né? Sim. A PIC também coloca, olha só, cara, a gente é originador, só origine por aqui. Então assim, essa preocupação com a fraude o tempo inteiro. A gente não te cobra nada pra originar. A gente não te cobra nada pra originar, não tem nenhuma cobrança, não pague taxa. Então assim, a gente já viu isso, né, há um tempo atrás. Isso tende a aumentar muito ainda com IA e tudo mais. Então a gente criou ali o Davi, davi.com.br, né, que é uma plataforma de proteção contra fraudes e golpes para pessoa física. A gente vê muito hoje ali soluções, né, e são soluções bem maduras para a pessoa jurídica. Então, quando um banco quer evitar fraude para você, ele tem lá dezenas de soluções. Ou quando você está comprando no e-commerce ali também, ele tem dezenas de soluções para proteger, né, aquela compra. Mas e a pessoa jurídica? Para quem que ela vai perguntar? A pessoa física, perdão. E a pessoa física, para quem vai ela perguntar se aquilo é um golpe ou não? Como que ela vai assegurar que o nome dela não está sendo usado com uma conta laranja, ou para uma empresa laranja, ou que tem um processo no nome dela, ou que ela foi negativada, sendo que ela não tem ainda, não teve nada, uma contratação, um golpe muito comum, é um golpe ali de contratar um plano de telefonia, então quando vê daqui a pouco seu nome está negativado, você nem sabe que existia aquela conta. Isso. Então assim, a gente tem muitas dezenas de golpes. Então aqui no Davi a gente acaba protegendo pessoas físicas comuns no dia a dia de fraudes e golpes digitais. O objetivo é que as pessoas tenham ali uma segunda opinião, se aquilo é um golpe ou não. Então você vai perguntar, caralho, essa mensagem que eu estou recebendo é golpe ou não é? Então a gente acaba mandando isso em grupo da família, ou simplesmente ignorando aquela mensagem, que às vezes pode ser verdadeira. Nosso objetivo ali é ajudar as pessoas a evitarem cair golpe e fraude digital. Então vocês conseguiram pegar praticamente os principais ativos dentro da Foregon, né? Começar pela originação ali, que foi a Booster Edge, que é Posso simplificar e falar que é um marketplace de afiliados para produtos e serviços financeiros. Pode simplificar. Eu sou um afiliado, eu vou lá, ao invés de eu precisar me cadastrar em todos os bancos, eu vou lá com a Booster Ads e eu tenho acesso aos produtos e serviços financeiros que eu posso compartilhar nas minhas redes sociais, que eu posso criar campanhas. Perfeito, exemplo. Isso. Aí a Ingera, correto, que eu achei muito legal, vocês estão nos países. Líbano, Sudão. E achei muito legal porque você quer entrar no mercado novo, acho que o principal profissional mercado novo de crédito, claro que você pode buscar, é um profissional de marketplace de crédito, porque vocês viram a gente viu tanta coisa, né? Dezenas de modelos de instituições financeiras, de funis diferentes, de produtos diferentes. Então vou para o mercado lá no Líbano, né? Não conheço nada. Com certeza o cara do marketplace, o Gustavo aqui, já viu muito mais coisas que você poderia ver, né? Trabalhando anos e anos ali. E hoje, o Davi, né, que é esse agente de proteção da pessoa, do nome da pessoa física, esse agente digital de proteção, que evita o Marcos, né, a minha esposa, o meu pai, a cair numa fraude desse novo mercado digital. Vou falar um pouco mais do Davi, né? Hoje, acho que todo mundo que a gente conhece já deve ter caído naquele golpe, né? Ou pelo menos ter sido induzido aquele golpe de mudei de número, me manda um dinheiro ali. Acho que é um dos golpes mais famosos e conhecidos hoje em dia. E muita gente cai ainda, né? Então, o Davi tá aí para ajudar e proteger as pessoas nisso. Tem algum case legal para você compartilhar com a gente desses usuários que estão... Cara,
muitos cases. Tem muita coisa aqui, mas eu vou colocar alguns que são curiosos aqui, né? Primeiro aqui, né, que o Davi ele já nasce com uma base muito grande, então a gente está monitorando ali em média 3 milhões de CPFs por mês ali, né? Então a base da Foregon, né, como um ativo, né, a gente acaba conseguindo colocar muita gente para dentro, né, do Davi e colocar e experienciar quais são as fraudes que estão em alta, quais são as dúvidas desses usuários, né? Quais são os golpes que estão acontecendo nesse momento. Agora, por exemplo, aqui, né, a gente está pegando começo de ano, cara, é muito comum golpe do IPVA, golpe do IPTU. Que eu recebi de boleto. Se você vai no ímpeto e paga lá, já é isso aí. Então, esses são os golpes que estão muito em alta agora aqui. Se a gente pegar ali, quando a gente abre uma empresa, a quantidade, né, de boletos que a gente manda de taxas que você tem que pagar, cara, é incrível. É só você abrir alguma coisa ali que você vai começar a receber muitos e-mails de taxas cobrando, né? Mas assim, cases assim que eu acho legal. A gente viu ali uma pessoa não identificando um CNPJ que foi aberto no nome dela no Rio de Janeiro. Então foi aberto ali um salão de cabeleireiro lá no Rio de Janeiro, né? E ela viu ali no Davi, ficou muito nervosa, né, com tudo isso, verificar se era verdade ou não, né? E a gente deu toda a orientação para ela, né, que ela precisava fazer naquele momento. A vantagem disso tudo é que ela pegou o CNPJ ali, tinha um mês e pouco só. Então você imagina isso aqui agora, né? Voltando ali o crédito de pessoa jurídica, o que essa pessoa ia fazer? É maquininha de cartão, é conta digital, é um monte de coisa que o estrago podia ter sido bem maior. Cara, assim, é perfeito. Então, se você pega assim, se você deixa esse CNPJ rodando 1 ano e meio, 2 anos, cara, esse CNPJ vai estar lá, eventualmente, né? Falando que tem faturamento, daqui a pouco tem maquininha, é isso aí. Então, assim, a dor de cabeça que a gente evitou foi gigante, né? A gente tem aqui casos que são bem comuns, herança. Então, assim, golpe de herança, alguém ligando falando que, olha, você tem uma herança para receber, cara, olha, tá tudo certo aqui, né? O valor é de 30 mil reais, 40 mil reais, é o fulaninho de tal, né? Não sei se você conhece, para você receber essa herança aqui, você precisa depositar só 300 reais, pagar essa taxa aqui que a herança vai cair no seu nome. O dinheiro vai cair na sua conta ali. Cara, golpe, né? Então, assim, a gente vê muita gente perguntando, cara, esse e-mail aqui é verdade ou não é? Então, assim, essa dualidade, né, que a gente tem entre o que é verdade e o que não é dentro do mundo digital, ela está cada vez maior. E o volume de golpes e fraudes está, cara, crescendo demais. Além de proteger o seu CPF, o Davi traz todas essas informações para te proteger todos os golpes. A gente monitora todos os dados, né, da pessoa, como tá, se tem processo jurídico, se a situação está regular na Receita Federal, tem empresa no nome, enfim, score, negativação, uma série de coisas ali, né, para a pessoa só entender, né, como está o CPF dela. Mas no geral a gente abrange muito mais do que isso. A gente coloca ali, tem newsletter semanal para o usuário entender qual golpe tá em alta. Cara, push notification o tempo inteiro ali, mandando, olha, cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu falo aqui que agora não tem bala de prata, você não é porque você é antenado ou que você é entendido que você não vai cair num golpe. E você precisa estar sempre com a antena ligada, né? E ter ali alguém para você perguntar se é golpe ou não é, tudo mais. Então, a gente entende que o problema é muito grande, que não vai ser uma única empresa que vai solucionar isso. A gente vai precisar de muita ajuda do governo federal, a gente vai precisar de muita ajuda do Banco Central, dos órgãos reguladores, né, para combater, né, essa pandemia sistêmica de golpes e fraudes que a gente está vivendo no Brasil. Mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo ali de investir num propósito nobre desse daqui, que é proteger as pessoas de golpes e fraudes digitais. E quem quiser contratar, conhecer o Davi? Davi.com.br, né? Pessoa física, manda bala lá, já você pode contratar. Eu vou deixar aqui um link gratuito para você testar por um mês grátis. Próximos convidados? Eu quero, hein? Eu vou deixar aqui um link gratuito para vocês usarem. Mas se você também tem uma empresa, tudo mais, quiser disponibilizar isso, ou você que tem um cartão de crédito, você que tem um empréstimo, seguro, tudo mais, a gente pode disponibilizar isso de forma gratuita para quem está utilizando o seu serviço, né? E você proteger o CPF de quem, né, mais importa para você, que é seu cliente aí. Que legal, então eu posso contratar o Davi para fazer parte do meu produto também. Pode contratar o Davi para fazer parte do seu produto, né? Ou você coloca isso dentro de uma cesta de benefícios que você pode cobrar do seu usuário final por isso, ou você arca com esse custo ali, dando isso como um benefício para o seu usuário final. Bacana. Gustavo, vamos explicar para o pessoal os golpes envolvendo diretamente as fintechs, as plataformas de crédito ou serviços financeiros. Por que toda fintech que começa a operar na internet, ou quando você entra no site, a primeira coisa que aparece lá é não cobramos depósito antecipado, né? Explica esse golpe para o pessoal.
Esse é um golpe ali de solicitação de antecipação de taxa por uma liberação de crédito. As pessoas ali estão precisando muito daquele dinheiro por algum momento de emergência, né? E elas estão dispostas a atuar de formas não convencionais para conseguir aquele dinheiro, né? Então, assim, os fraudadores, eles usam muito gatilhos mentais. Gatilhos de urgência, gatilhos de volume. Então, assim, cara, olha, eu tenho aqui um crédito para você de 30 mil reais, sendo que aquela pessoa nunca conseguiu nem R$1.000 de crédito disponível. Né? Para liberar isso, você só precisa pagar essa taxinha de 30 reais aqui. Cara, a hora que a pessoa olha aquele número ali, né, 30 mil reais só por 30 reais, o cara fala, vou correr o risco. Assim, cara, mas não existe milagre, né? Ninguém vai te dar crédito, né, cobrando uma taxa, um FII ali dentro, né? Então, isso é algo muito comum. Talvez ali um dos golpes que a maior parte das fintechs já escutou reclamar, já sofreu um reclame aqui por isso, eventualmente ali, né? Já o saque ali, eventualmente, semanalmente ou mensalmente, pinga coisas relacionadas a isso, e que a gente como atuantes nesse mercado, como fintech, a gente realmente tem que esclarecer e investir nessa comunicação, né? Queria ouvir um pouco da tua perspectiva, Gustavo, desse mercado atual, né? A gente começou, você deu um exemplo fantástico, né? Era CD, né? Fazia as coisas no CD, eu fazia no papel, várias vezes a gente mandava as coisas por correio, hoje é tudo integrado, digitalizado, muita coisa aconteceu. O que você está enxergando desse mercado atual de marketplace, fintechs de crédito? Como que você está vendo essas oportunidades hoje? Qual a sua leitura? O que eu estou entendendo aqui do mercado atual, tá? Estou muito otimista com o cenário que a gente está vendo em 2026. A gente passou ali desde 2022, que foi o auge das aquisições, o auge do crédito digital, né? Principalmente ali com pandemia e tudo mais. Então, a gente passou com o auge de investimentos em mídias, né? A gente teve ali, depois de 22, né? Um ponto muito... Os bancos, as fintechs fazendo M&A, juntando, né? Os bancos olhando muito para dentro de casa, evitando investimento em novos clientes, então fazendo muito uma otimização dentro das suas casas ali, né? Dentro da sua casa. É claro que ninguém parou de adquirir cliente, mas o ritmo diminuiu muito, né? Entre 22 e até 24 ali. 25, acho que a gente teve ali um ano bem importante de estabilização desse mercado, onde taxas de inadimplência foram controladas, percas ali também já foram contabilizadas, tudo mais, né? A regulamentação está cada vez melhor, assim, documentada, a gente tem mais certezas do que pode, do que não pode, a gente tem tecnologias cada vez mais avançadas, o ponto aqui, né, das tecnologias estão cada vez mais acessíveis, a gente tem menos barreira de entrada de produto, a gente constrói produto hoje muito mais rápido do que a gente construía antes, a gente ainda tem barreiras ainda de integrações, né, que a gente estava até batendo papo aqui. Sim. Anteriormente, que você pode ter um excelente produto, mas a integração ainda ela é dolorosa ali. E eu acho que aqui, né, então, eu tô para 2026 bem otimista, né, e olhando aqui os clientes da Foregon, Booster, Ingera, Davi e tudo mais, né, eu acho que o investimento que a gente começa em 2026 já é muito maior do que a gente estava em 25. E eu vou dar o nome dessa parte aqui de dando nome aos bois. Boa. Eu queria que você dissesse pra gente quem que são os cases que você admira, que você acha interessante nesse mercado. Desde cases mais consolidados, eventualmente, ou não, ou gente que tá começando e você fala, pô, esse cara tem feito um bom trabalho, assim, quem que são os nomes que hoje motivam ou te causam admiração? Vou dar 4 nomes aqui, vou trazer aqui o porquê de cada um deles. Né? Eu vou trazer uma história de superação e de desafios que foram encontrados aqui, que é o Neon. Banco Neon, claro. Pedro, um abração. Queremos você aqui. O Neon ali, ele passou por uma jornada bem difícil no começo, né? Então, assim, teve a Neon financeira ali, o Banco Neon, né? Que o Banco Neon teve aquela... Intervenção do Banco Central. Intervenção do Banco Central. Achou que era fintech. Isso foi aí. Uma bagunça. Foi uma bagunça. Então, assim, o Pedro ali foi muito rápido ali, né? Então, fez a parceria com o BV no começo, agora aqui já estruturando, recebendo investimento. Então, assim, é um banco que já está... se não breakivado, muito próximo ali, assim, investindo em expansão e tudo mais. Então, assim, é um banco que ele foi... superou muitas coisas para estar onde está. Então, eu vou colocar esse crédito aqui. Vou ser um bom compatriota aqui do Mineiro aqui. Eu acho que o Banco Inter é um banco muito sólido. Sim, né? Então, assim, o banco ali, Inter ali é um banco que se digitalizou, mas não entrou nessa onda de ter que escalar a qualquer preço, né? Eu lembro ali, cara, que assim, ó, eu não gosto disso não, viu? Mas é quem paga menos na aquisição. Mas por quê, cara? O cara sabe. Vamos melhorar, Inter. Poxa.
cara é galo. Isso aí, né? Tá tudo dentro de casa, né? Mas é um ponto, mas é um cara que sempre teve muito pé no chão, sabe? Que não falou, cara, vou adquirir a qualquer valor, sabe? Então, assim, tem sempre muito sólido ali, né, no seu processo de aquisição. Vou colocar aqui um banco que no último ano aqui foi um crescimento absurdo, absurdo aqui, que foi o BTG, né, na transformação nos últimos 4 anos ali, enfim, atingiu o valor histórico de mercado, teve a questão ali com o Banco Pan, né, que ali, enfim, teve a aquisição do Banco Pan ali completo, né, da Caixa Econômica, então acho que é um momento que eles estão ali muito ativos no mercado. Inclusive, Credcash é informação em tempo real, né? O BTG hoje anunciou, né, um investimento na Meu Tudo, uma fintech de crédito consignado, salvo engano, uma fatia super relevante aí, com a opção de adquirir o controle no futuro. Então, Banco BTG, que antigamente era banco só de investimento, né? Pelo menos a maioria das pessoas considerava assim, tá cada vez mais entrando nesse mercado nosso, mercado do varejo, do crédito ali. Com a aquisição do PAN lá atrás, cara, e Meu Tudo ali também tava crescendo muito nessa direção, né? Que tem tudo a ver com o Banco Pan ali também. Isso. Muito bom. Então o BTG para mim é um exemplo ali de reinvenção e tudo mais. Tem o Boost Lab lá dentro, que é um centro de inovação deles muito bom também. Sim. E aí vou fechar aqui, né, como notícia, né? Mas pra você ter ideia de quando a gente tá gravando esse podcast aqui, cara, PicPay, né? Claro. Cara, PicPay, assim, ó, lá atrás, né? Eu lembro que o PicPay ali, ele tem também, né, os sócios ali do Banco Original. Sim. Cara, o Banco Original foi o primeiro banco digital. O primeiro a abrir conta pela internet. É isso aí. Então, assim... Google Estoco. Ontem eu tava com muita gente que fez parte desse projeto, Marcelo Bradaschi, então... Então, assim, foi ali quem começou isso lá atrás, né? Eu lembro que esse projeto foi desenvolvido junto com a CIT, se eu não me engano, Sim. né? Que o César Gon aqui, que foi o meu conselheiro um tempo atrás, né? Lá atrás, bem lá atrás, né? Então, o PicPay agora fazendo o seu IPO, cara, hoje aqui, né, um dos maiores bancos do Brasil, com volume de correntistas gigantes, diversificando, lançando muito produto, né? Quem duvidou lá atrás que aquele monte de desconto que ele dava não ia dar em água, tá aí, ó. Tá aí, né? Então, assim, adquiriu base, investiu na hora que tinha que investir, Sim. né? A hora que falou, cara, acabou aqui, vamos monetizar a base, soube muito bem, com maestria, executar isso aí. Então, assim, essa questão da resiliência, de acreditar no projeto, né? De ir longe, é claro, né? Que com dinheiro essas coisas facilitam, mas produto muito sólido, né? Tá diversificando bastante, então eu vou trazer esses 4 aqui, são nomes de peso, né? Não trouxe nenhum nome pequeno aqui pra mesa, mas eu acho que são não pela grandeza, mas pela história. Mas sabe porque eu acho que foi bacana não sei se intencionalmente, mas parece que você falou até cronologicamente as coisas acontecendo assim, né? Mas isso mostra pra gente quanto esse mercado que a gente tá evoluiu, né? Da gente que tá lá desde 2015, acho que você comentou 2016, talvez um pouco antes, né? Banco Neon, né? Toda essa galera começando com a gente hoje estão aí, começando na mesma época que a gente, estão aí hoje super consolidados, demonstra pra gente o quanto o mercado de crédito, fintech, mercado de marketplace digital é um mercado sólido e com futuro, né? Gustavo, obrigado por esse papo, cara. Primeiro eu queria te parabenizar aí por essa trajetória magnífica, né, de estar à frente disso aí. Agradecer por toda a parceria nesse tempo também. Eu acho que esse mercado de fintechs tem uma coisa que ele trouxe pra gente, foi isso, né? A gente às vezes era competidor em alguns casos, né? Mas sempre foi cooperador em muitos outros ali. Então, quando veio a ideia de trazer outros marketplaces de crédito para essa temporada, eu falei, poxa, eu seria muito mal agradecido se eu não desse essa contribuição aí com caras que eu admiro, que eu gosto muito. Vocês é um caso à parte, né? Já falei isso desde o início, eu gostava muito como que vocês se posicionavam ali com SEO, com ranqueamento, como que vocês conseguiam fazer o advertising dentro da plataforma sem contaminar a plataforma, sem contaminar a experiência do site, quantos e-mails que vocês mandavam eram bem escritos. E depois de ter pegado tudo isso, né, dentro do marketplace, manter o marketplace e ter construído aí dentro desse ecossistema outras coisas como a Booster Ads, a Davi e a plataforma de KYC. Ingera, isso aí. Então, cara, parabéns, muito bom te receber aqui. Queria que você deixasse as palavras finais aí e dissesse pro pessoal como te encontrar ou como encontrar profissionalmente também aí a holding da Foregon e os outros negócios.
Marcos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Foi uma delícia de papo, né? A gente já vem falando há um tempo, né? Conhece de muitos anos, e aqui eu acho que dentro dessa 1 hora aqui que a gente bate papo, né? É pouco tempo pelo tanto de história que a gente tem. Podia falar demais. Podia falar muito aqui. Então, eu agradeço aqui também, vocês que chegaram até o final do episódio. Vou fazer aqui a minha propaganda aqui, né, cara? Por favor, ó, toca o sininho aqui, segue o canal. Boa, obrigado. Cara, eu acho que o Marco abrindo esse espaço aqui, né, para contar as histórias, né, como ele trouxe aqui nos bastidores aqui, o give back do que a gente aprende. A hora que a gente fala, né, que você tá trazendo uma história de sucesso e tudo mais, mas a gente sabe, né, no dia a dia, o quão difícil é a rotina do empreendedor, o quão difícil é os desafios, né, as noites perdidas de sono, e a ideia é que eu trazer aqui um pouco para vocês também aquele breve momento, né, que não é mar de rosas. Você que pensa em empreender ou você que está com uma dificuldade de empreender, cara, os dias são longos, mas os anos são curtos. Cara, tem dia que você vai acabar, enfim, vai achar que o mundo vai acabar, mas assim, os anos, a hora que você olha para trás, as coisas passam rápidas. E fica aqui a minha mensagem, como um atuante nesse setor de crédito há um bom tempo, que crédito, né, quando ele bem usado, ele é uma alavanca de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e que a gente tem aqui excelentes convidados, excelentes plataformas, excelentes pessoas, né, que estão nesse mercado aqui, construindo e desbravando crédito para que ele tenha cada vez mais acesso para a população. Quando quem olha crédito e pensa em taxa de juros e pensa que banco é vilão, a gente tem que lembrar que são essas instituições, né, que promovem para a gente a grande infraestrutura do nosso país, né, que a gente consegue investir, que a gente consegue construir, né, que a gente consegue antecipar sonhos. Então aqui que seja um momento da gente olhar crédito também com responsabilidade, né? Que a gente olhar com cuidado, muito cuidado com a questão de fraude, golpes digitais e tudo mais. Davi.com.br. Obrigado ali. E para me encontrar nas redes sociais é Gustavo Marchini, no LinkedIn. Não uso Instagram, não uso Facebook, não uso TikTok, né? Tô lá no LinkedIn quietinho. E obrigado, Marcos, mais uma vez pelo convite, né? Sucesso na nova empreitada ali. Conta comigo aqui também, né, porque eu puder ajudar. E vida longa aqui ao Credcast. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela participação. Lembrando que o Credcast existe exatamente por isso. O crédito possui uma função social no mercado e na sociedade. E essa é a nossa forma de devolver para esse mercado e para essas pessoas incríveis que nos fizeram chegar até aqui, com mais impacto, com mais energia e talvez uma velocidade até maior. Então o Credcast existe para dar visibilidade para empreendedores e para negócios de crédito, para que essa visibilidade possa ser utilizada por outras pessoas que estão pensando como empreender, como chegar e como agir nesse mercado. Então, uma andorinha sozinha não faz verão, mas com as nossas experiências, com as experiências dos nossos convidados, que você também possa, se desejar, entrar nesse mercado de crédito, né, e fazer mais pelas pessoas e nos ajudar a terminar esse ciclo virtuoso de crédito como uma ferramenta de transformação. Então é isso aí, siga nas nossas redes sociais, Credcast no YouTube, Credcast no Spotify, manda esse episódio para quem também se interessa nesse assunto e comenta aqui embaixo o que você achou, usa o cupom da Davi para proteger o teu CPF. Muito obrigado, até o próximo episódio.